Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à Trode TV, sejam bem-vindos ao perfil que começa nesse momento. Hoje o negócio vai ser complicado, porque hoje eu vou poder ajudar vocês, de alguma forma, contando a história de alguém que saiu daqui do Brasil para ingressar nos Estados Unidos, e ele vai contar o passo a passo, os pós e os contras, o que é verdade, o que é mentira, e você poder saber de toda a trajetória de Maurício Mau Mau hoje no programa Perfil. E é com muito prazer que começa esse programa contando um monte de coisas para vocês. Fique à vontade para comentar, para dizer o que você quiser. Se inscreva no canal e vamos lá para a história de hoje. Maurício Mau Mau. E aí, brother, tudo bem? Quanto tempo, bom? Hein? Muito tempo. Faz muito o quê? Tempo. 10, 12 anos que a gente não se fala? 12 anos. Para mais. Para mais. Porque quando eu planejei para os Estados Unidos, isso há 9 anos atrás, a gente já não se via, né? Pelo menos há uns 3, 4 anos. E para mim é um prazer te reencontrar mais uma vez. Bom demais, cara. Fico feliz de saber que você tá bem. Uma bagagem gigante para contar pra gente. Muita coisa para contar. Nossa. Não vai dar para contar tudo que eu tenho para falar sobre os Estados Unidos. E para quem está assistindo o nosso programa e quer saber mais sobre como é morar fora do Brasil, os perrengues, o que é verdade, o que é mentira, tudo que você precisa saber, desde do planejamento de ir morar fora até concretizar isso daí, como que é chegando lá. Então, a gente vai ter que marcar de novo, já vou avisando logo. Eu acredito nisso. O Maurício, ele saiu do Brasil e foi ingressar numa jornada nos Estados Unidos, né? E isso é uma coisa que um monte de brasileiros, né, uma vez ou outra já se perguntou como é que é ir para os Estados Unidos, o que precisa fazer. Mas antes de você responder essas perguntas, me fala primeiro, por que os Estados Unidos? De onde surgiu essa ideia de você querer fazer isso? Olha, desde que eu me lembre, assim, pelo menos quando eu tinha 12, 13, 14 anos, David, eu já falava de ir morar fora do Brasil. E eu tinha algumas opções, assim, na minha cabeça, criança ainda, sem grana, ferrado, só sonhando. E um dos primeiros países que me vinha na mente era os Estados Unidos, por conta dos filmes, toda essa influência que a gente sofre, né, aqui no Brasil. E aí que pensei em ir para o Canadá, pensei em ir para a Argentina, que é aqui do lado, e nenhuma dessas opções foram se abrindo as portas. E à medida que eu fui amadurecendo a ideia, isso com 15, 16 anos, 17 anos, aprendendo inglês em casa, estudando por conta, porque eu nunca tive condições de pagar um curso de inglês. Foco, né? Eu tive foco. E aí, nessa data, por volta dos 16, 17 anos, eu já decidi. Falei, não vai ser Argentina, porque as portas se fecharam, a pessoa que poderia me ajudar não ajudou. Canadá eu não conhecia ninguém, muito frio, e eu não achei que fosse me adaptar. Então, foi crescendo aí a minha oportunidade de ir para os Estados Unidos. E foi aonde, já com 16, 17 anos, eu já tinha certeza de que seria os Estados Unidos. A primeira coisa que eu comecei a fazer de imediato em casa, através de vídeo do YouTube, assistindo filme, série, foi aprender e estudar o inglês por conta, porque, como disse, não tinha condições. E aí que, como era muito difícil, eu não tinha computador, não tinha internet, não tinha impressora, eu conheci um cara, um amigo meu, né, quero até deixar um abraço para ele, o Rogério, com certeza vai estar assistindo a gente. Ele me ajudou bastante, porque ele me emprestou o computador, ele foi lá, me orientou. Naquela época não tinha tradução simultânea, então a gente tinha que entrar no site para poder fazer tudo em inglês, então eu tinha que ficar traduzindo o que eu não entendia, e ele me ajudou bastante, porque ele tinha todo esse suporte aqui, né, no Jardim Belval, aqui em Barueri. E aí que ele me ajudou muito com isso, eu consegui, primeiro de tudo, fazer o passaporte. Então, para você que está assistindo e quer poder ir para fora do Brasil, para qualquer país que seja, a primeira coisa a fazer é tirar o passaporte. Sem passaporte, nem conversa, não tem nem o que falar, porque já demora um pouquinho. Na época, isso eu estou falando de 10 anos atrás, demorava a média de 40 dias para você, 30 dias para você conseguir um agendamento, 2 semanas a 30 dias. Então, primeira coisa que você vai fazer, David, quer ir para fora? Entra no site da Polícia Federal, e a gente tem uma aqui em Alphaville, né, para quem está aqui em São Paulo e assistindo, é muito simples, Polícia Federal perto da minha casa, Polícia Federal em São Paulo, que vai trazer alguns endereços. Você tem que ir, para você que está vendo, tem que ir na Polícia Federal mais próxima do seu endereço. Você não pode ir lá em São Paulo, no centro, se você mora aqui em Alphaville, então vai lá. Passaporte. Passaporte.
Não lembro, não sei exatamente o valor hoje, mas há 10 anos atrás era uma média de pouco até, era 150, R$ 200. Hoje eu sei que está mais ou menos uns R$ 400. E explico por quê. Você tirava o passaporte e ele era válido por apenas 5 anos. Hoje é válido por 10. Maravilha. Só que eles aumentaram o preço. E também tem uma outra questão que é o chip. Então, passaporte, média de R$ 400. Polícia Federal. Agenda, já faz o pagamento e vai na entrevista. Entrevista, né? Porque aí você vai tirar uma foto, vai tirar todas as suas digitais e aí você pega um comprovantezinho e volta para casa, sem passaporte. E aí daqui também 30, 40 dias ou mais, não sei como é que tá a fila hoje, você vai lá para retirar o seu passaporte. Beleza, primeira etapa, massa. Fechou. E aí vem o principal e o mais difícil, que é o visto americano, para quem está indo para os Estados Unidos. Aí você explica o que é esse visto americano. Vou explicar. Mas antes eu preciso fazer um jabá aqui, ó, para você que não me conhece, meu nome é Maurício Malmal, tem um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Você acha, provavelmente vai estar aparecendo na tela? Sim. Então tá aqui, ó, em algum lugar aqui da tela, Maureba USA tudo junto. E lá eu costumo falar sobre os Estados Unidos, mostrar o meu dia a dia na Califórnia. Hoje eu tô morando na Califórnia, não sei se eu te contei. Falou. E aí que eu mostro as coisas que acontecem no dia a dia, se tem alguma eventualidade que a gente compara com o Brasil, como, por exemplo, preço de mercadoria, preço de casa, preço de carro, de aluguel. E aí eu falo bastante sobre isso no meu canal, então assiste lá, se inscreve, manda para um amigo. Tenho certeza que você que está assistindo conhece alguém que, de repente, quer ir para os Estados Unidos, quer ir morar fora, quer ir estudar, quer ir fazer compras. E eu falo sobre tudo isso no meu Instagram e também no meu canal do YouTube. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Então a gente vai tentar resumir aqui todos esses vídeos que eu tenho no meu canal. Fez o passaporte, já falei do valor, Polícia Federal. Visto. E aí vem o visto. Aí é onde o bicho pega. Você tem que entrar também no site. Você coloca no Google lá, visto americano, somente visto americano, que já vai trazer o link principal do consulado americano, que fica hoje, se não mudou o endereço aqui, falando para quem mora em São Paulo, no Morumbi. E aí você vai agendar, vai preencher, prepare-se, porque é muita pergunta. Eles perguntam sobre tudo que você imaginar, com calma, pegue todos os seus documentos, preenche isso. Hoje tem a facilidade de ter essa tradução simultânea em português, Sim. que eu já verifiquei. Preencheu, mais uma vez vai gerar um boleto, você vai pagar esse valor que hoje você paga em dólar. Se eu não me engano, eu paguei na época o equivalente a $300. E eu paguei com dólar a 2,70. Então, tudo isso tem que levar em consideração, David. 2,70 é o valor do dólar. Sim. Hoje está a média de R$ 5,00, 5,12. Ou seja, então você vai pagar uma média de R$ 1.500, né? Para aplicar para o visto. O que não significa que você vai sair de lá com visto. Certo. Importante falar. E aí? E aí que piscou aqui a tela, eu não sei. Eu acho que você tem tempo para essa Pode falar. Primeira parte aí da entrevista. Pode falar. E aí você foi e tirou seu visto. Tirei o visto. Foi aprovado de cara. De cara. Não tem essa. Ou você sai de lá feliz ou triste. Entendeu? Eu lembro que foi bem engraçado porque muita gente sendo negado. Você vê, porque é uma fila como se fosse do INSS, cara. Você muita então foi gente. Privilegiado no dia. Graças a Deus, cara. Deu certo. Fiz tudo direitinho. Eu estudei bastante, assisti canal do YouTube, então assiste lá para não cometer nenhum vacilo, porque, David, por incrível que pareça, às vezes a pessoa que vai te dar o visto, sempre é americano, ele vai tentar falar inglês com você, e aí você fala, não fala inglês, ele vai tentar falar em português. Essa é a primeira dica que eu dou para quem está assistindo. Se você chegar lá todo desenrolado, falando inglês, se você chegar lá todo enrolado falando inglês, o cara vai se sentir à vontade para te perguntar sobre tudo, porque você tá entendendo inglês. Entendi. Agora você fala, don't speak English, acabou, filho. Ele vai perguntar só o que for necessário, e aí isso já é a primeira dica que eu daria para quem quer tirar o visto. Não fale inglês, e mesmo que fale em português, e aí você vai, de repente, facilitar o seu lado. Com certeza. Né? É isso aí, muito legal. Tô curtindo a ideia. Bom, a gente volta já para mais perguntas, né? A gente conseguiu já falar de passaporte, de visto, tem muita coisa legal vindo por aí. A gente volta já. Não aguenta mais perder negócios pela demora na conexão com a internet, ficar refém de um provedor que promete e não cumpre. Dê um basta e vem para o link dedicado da Rede Banda Larga.
Aqui a sua empresa terá uma conexão veloz e estável de verdade, além de ter um suporte especializado, internet de alta capacidade giga, baixa latência. Chega de perder negócios, vem para o link dedicado da rede banda larga e decole. Estamos de volta com o Perfil, hoje entrevistando Maurício Mau, que teve o seu momento de ingressar nos Estados Unidos, está contando pra gente aqui hoje o passo a passo de como que é essa jornada, o que que ele fez, o que você pode fazer, o que que ele errou para você também não errar. Exato. E pega a dica aí, pega a visão, como o pessoal fala. Aí você tirou o passaporte, você tirou o visto, foi tudo certinho, chegou nos Estados Unidos. Cheio de sonhos, cheio de expectativas. E aí, o que aconteceu? E aí, rapaz, que é onde aquele velho ditado, onde o filho chora e a mãe não vê. Eu conheci esse lugar. É fora do Brasil, quando você não tem nenhum parente, amigo, irmão, tio, tia, para se escorar o pai e a mãe. Ou um lugar para ficar. Eu lembro muito bem que eu saí daqui e, por uma coincidência, eu comentei com um tio meu que trabalhava no mercado, ele disse assim, ó... Eu falei, eu tô indo para os Estados Unidos e tal, e falou, eu já peguei o visto, já peguei o passaporte, só tô meio sem saber como é que eu vou fazer, porque eu não conheço ninguém. Ele, tem uma mulher aqui que trabalha aqui, o marido mora lá, de repente dá certo. E deu. Ela me apresentou ele por telefone, uma única ligação, um cara incrível, o Bigode. Faço questão toda vez de agradecer diretamente a ele, a Sueli Someira. Muito obrigado pela oportunidade, por ter confiado em mim, por ter me dado a oportunidade. E mesmo sem me conhecer, me recebeu lá nos Estados Unidos. E aí foi onde eu fiquei na casa dele. Apenas 3 semanas. Que é o que eu podia ficar. E aí é uma longa história com relação ao contrato. Lá é bem complicada essa questão. Você não pode alugar hoje com um americano uma casa e encher de parente. Entendi. Que ele bota todo mundo para correr. E aí, para ele não passar por isso, eu já logo me virei nas primeiras 3 semanas. E aí demorei pelo menos, e aí uma outra dica, a galera às vezes sai daqui achando que vai chegar lá e vai conseguir alterar o visto, conseguir o visto estudante, ou um visto de trabalho, uma permissão, e isso não é verdade. É muito difícil, é muito demorado, demora anos. E tem gente que fala que não, né? Que é fácil, que vai chegar lá, vai fazer. Não, imagina. O que é fácil é você fazer tudo errado, ficar de forma ilegal. E aí eu preciso falar, você que está assistindo, pelo amor de Deus, não vai, seja para qualquer país ou para os Estados Unidos, para ficar ilegal. Eu sempre faço questão de falar isso para as entrevistas que eu dou e no meu canal, porque depois você não vai fazer o dinheiro necessário para pagar o seu médico, seu psicólogo, seu psiquiatra. Por quê? Porque é muito pouco falado nos canais de YouTube, David, os problemas que isso gera, você morar fora do seu país, falar um idioma que você não domina, não está habituado com a cultura. É uma pressão psicológica. É muito, muito forte. Para você que é apegado ao pai, à mamãe, filho, criança, mulher, e vai para lá em busca de um sonho, de um objetivo, o cara sofre. Eu já vi gente chegar lá, David, e na primeira semana surtar, chorar e falar, não aguento mais, mas o que eu vou fazer na minha vida? E vir embora, comprar passagem e vir embora. Então, isso é muito pouco falado. Eu faço questão de falar sobre isso. Sim, até certo ponto, porque lembra que eu te falei que eu não sabia para onde ia e aí acabou que eu fui para Massachusetts, em Hyannis, próximo de Boston, umas 5 horas, não, talvez até menos, 3 horas eu acho de Nova York, e lá neva, e isso mexe muito, muito pouco falado sobre isso, espero não atrapalhar aqui o alcance do público, e se puder colocar um pi ou qualquer coisa, o índice de suicídio é muito alto. Brasileiro ou não, que vai para os Estados Unidos, qualquer outro país, imagino, falo com propriedade sobre os Estados Unidos, o índice é muito alto, porque chega lá, se decepciona, não quer limpar a privada, não quer trabalhar em subemprego, longe da família, lá, vai bombar, não se adapta, não fala inglês, exatamente. E aí quando vem o baque, se você não tiver uma cabeça boa e não tiver pronto para tudo, começa a pensar besteira. Eu conheci pessoalmente várias pessoas que, infelizmente, foram fracos e não queria mais aceitar morar no Brasil,
porque realmente é muito difícil se adaptar no Brasil quando você está trabalhando, ganhando bem, prosperando, comprando terreno, comprando casa, pagando as dívidas, ajudando a esposa que está no Brasil muitas vezes com criança, Sim. e você não quer abandonar isso, só que você também não aguenta mais morar lá, longe da família, é onde a pessoa faz bobeira. Então é muito importante, e até uma outra dica que eu tenho dado aqui no decorrer da entrevista, é que se você pensa em morar fora do Brasil, procure um psicólogo, converse para você que é evangélico ou católico, converse com um padre, com um pastor, converse, se abra, se prepare psicologicamente também, isso é muito importante para que você possa chegar lá e saber o que vai fazer. E mais uma vez, não vá para ficar ilegal no país, não vá. Perfeito. Você hoje tem várias opções, como visto de estudante, visto de trabalho, que é demorado, mas é possível. Curso de inglês é muito procurado e muito fácil de conseguir. Que é o que mais utilizado. Que é o que mais utilizado. E, inclusive, David, você consegue ir para os Estados Unidos com visto de turista, tranquilo, não é, ficar 6 meses, até 6 meses, e consegue renovar por mais 6 meses. Ou seja, você pode ficar como turista 1 ano. E nesse 1 ano se programar, escolher uma escola. Escolher os caminhos, né? Eu falo sobre isso no meu canal, assiste lá. Tem muita dica para quem quer ir de forma legal e não ficar ilegal depois que expira, né, o prazo como turista. Tá. Né? Isso é importante falar. E aí você está nos Estados Unidos com suas expectativas, está dando dicas muito valiosas. O que você fez lá? Aliás, eu quero fazer uma pergunta assim, como é que são as favelas? Tem morador de rua ou não tem? Porque a gente vê um monte de coisa, a gente fica meio que vislumbrado com um monte de coisas. Qual é a realidade? Bom, a realidade é que eu fiquei, cara, eu sou muito chorão, eu sou muito sentimental. Eu lembro que quando eu cheguei na Califórnia, e aí então vamos sair daqui de São Francisco, Califórnia, o outro lado do país, atravessando, isso já morando há 5 anos lá, e aí detalhe, em Massachusetts, foi onde tudo começou, os Pilgrims. Todo mundo já ouviu falar dos Pilgrims, que é quem fundou os Estados Unidos, que era chamado de Nova América, que foram os evangélicos que fugiram de alguns países ou muitos países da Europa, correndo da igreja, né, por perseguição. E aí, como eles não queriam ser presos ou mortos, correram para essa Nova América, que hoje é os Estados Unidos. E até hoje é tudo muito bem conservado, a cidade é muito bem cuidada nessa parte de Massachusetts. E foi lá que eu cheguei. Iniciado, né? Que eu iniciei minha vida lá nos Estados Unidos, foi em Massachusetts, que é onde tudo começou. E é maravilhoso. É tudo muito perfeito, as escolas, faculdades, hospitais, as ruas, as casas. E hoje eu moro do outro lado, que é a Califórnia, que já, não vamos ter tempo. Eu queria muito falar sobre a Califórnia, porque é uma outra história. Como tudo começou é totalmente diferente e aí a gente consegue perceber isso no dia a dia da Califórnia. E aí, chegando lá, um dos primeiros empregos que eu consegui foi de pintura. Não tinha, respondendo a sua pergunta, não tinha muitos moradores de rua. Era muito raro você ver, e quando você via, eles tinham o que a gente chama aqui de CDHU, ou favela até. Existe favela lá. Só que a favela de lá, cara, é o nosso bairro de, sei lá, o centro de Barueri, o centro de, o lugarzinho melhorzinho ali de Osasco. Essa é a favela, então já tem uma diferença muito grande. Indo para Califórnia, aí o negócio já fica mais gritante ainda a diferença, porque é muita bagunça, muita sujeira, tem muito morador de rua, muita gente viciada nas ruas. Inclusive tem um lugar bem do lado do centro de São Francisco, da prefeitura, que é conhecida como, não Cracolândia, mas é idêntico, de tanto que é o índice de pessoas usuárias. Entendeu? Isso foi um baque para mim muito grande, demais. E como é que você lidou com isso? Fiquei 3 dias mal, cara. Fiquei 3 dias, assim, triste, sabe, com uma certa depressão, porque eu tava morando lá o dia inteiro trabalhando, vendo gente usando droga, cheirando, você sabe o que, fumando, droga, pai de família, mulher grávida, nossa, foi uma coisa horrorosa, Longe, cara. cheio de sonhos, E até hoje frustrados. isso acontece, tanto é que, mais uma vez, né, estamos no segundo bloco, então eu preciso dizer, segue na tela, mais uma vez, meu Instagram, e lá eu costumo falar sobre isso, tá? Então, perde lá não. Me acompanha nas redes sociais que eu sempre mostro esse lado B dos Estados Unidos. Esse lado que ninguém mostra na maioria dos canais do YouTube, que só vem de ilusão, né? De que você vai chegar lá e ficar rico, e que lá é perfeito e maravilhoso, e não é não. É isso aí. A gente volta já no terceiro bloco e último
contando um pouco mais sobre a trajetória de Maurício Mamal nos Estados Unidos. A gente volta lá. Está precisando de uma internet de qualidade? Turbinar seu currículo. Também está precisando de canais de TV para se divertir mais? Resolva tudo isso por apenas R$ 99,99 mensais. É isso mesmo. Na Rede Banda Larga você tem um combo com todas essas vantagens por apenas R$ 99,99 mensais. E o melhor, não tem aumento depois de 6 meses, o preço é fixo. O que está esperando? Vem para a rede. Precisa de um profissional? Entre no Emergência SOS. Aparecerá os profissionais mais próximos. Você pode olhar a lista ou pelo mapa e ver qual está mais próximo. Aperte no número do telefone para abrir uma conversa direta no WhatsApp e fazer vários orçamentos. Se você é um prestador de serviços, cadastre-se. Você não paga mensalidade, comissão e nem desbloqueio de contatos. É grátis. Estamos de volta com o perfil, hoje contando a história de Maurício Mamal em sua trajetória nos Estados Unidos. Está contando os pós e os contras. Esse é o nosso último bloco. Vamos tentar o máximo de informações possíveis arrancar desse jovem. Boa. Vamos aí. Pode mandar. Manda bala. Você está nos Estados Unidos, cheio de sonhos, cheio de expectativas, né? Você tinha um objetivo. Mas aí, e as frustrações? O que você encarou? O que doeu? Como foi esse processo? Porque com certeza você passou dificuldades, né? Demais. Todo mundo que encara uma jornada, lá encontra os seus desafios. No entanto, você prosseguiu, né? Você hoje é morador dos Estados Unidos. Mas conta como é que foi superar essas dificuldades. Como é que foi isso? Olha, eu vou tentar resumir, cara, mas é muita coisa. Eu passei por muita coisa absurdas que jamais eu teria passado no Brasil. Jamais. Como, por exemplo, abrir a geladeira e não ter nada para comer e não ter um parente, um pai, um tio, um irmão para pedir uma janta. Eu passei por isso, de não ter o que comer. Acabou a última moeda. Teve uma vez até que eu me lembro que eu precisei me mudar. Eu estava em Massachusetts, fui para a Flórida, numa oportunidade de emprego e tal. E aí que chegando lá, eu só tive o dinheiro do aluguel. E aí eu fui nas igrejas que eu conhecia para pedir ajuda. E não interessa qual a denominação. E infelizmente, eu passei por uma situação em que eu pedi um colchão. Falei, alguém tem um colchão velho para doar? Avisa aí, anuncia na igreja, anuncia nos anúncios e tal, né? Que antes de começar o culto. E eu falei isso 2 ou 3 vezes. Você teve coragem de fazer isso. E dormindo no chão. Eu desesperado. Dava dia de culto, eu ia na igreja e falava, de repente eu consigo um colchão hoje. E sem conhecer ninguém, sem ter esse conhecimento que eu tenho hoje de aplicativo que você consegue coisas doadas, eu passei esse perrengue, eu não tinha mais dinheiro. Eu paguei o aluguel. Você dormiu no chão? Eu fui pra Flórida, então não era frio, Flórida é quente. Mas não tinha mais nada, era casa e só, não tinha mais chão. E eu lembro que eu tava dormindo num tapete que iam jogar fora num dumpster, que é esses barril grandes, né, de lixo. E aí eu fiquei dormindo nesse tapete. Eu fui pedir um colchão em determinada igreja 2 ou 3 vezes. Na terceira vez o cara falou, um ancião ou padre, eu sei o que ele era. Falou assim, velho, a gente não pode fazer isso porque se você fizer e outras pessoas verem, vai vir, vai fazer, vai pedir também, isso aqui vira uma bagunça. E eu achei isso muito... Nossa, que coisa horrível. Não, mancada demais, cara. E então a galera que sai daqui achando, pra você que é católico, pra você que é crente... Cuidado, não saia daqui achando que você vai achar esse tipo de suporte lá, porque você provavelmente pode achar, como não vai achar, como foi o meu caso. E isso doeu bastante pra mim. Isso foi um dos perrengues. Não, demais. Né? E complemento, viu, David? Eu falo, com propriedade. Quem não concorda comigo, que venha falar comigo no meu Instagram e provar o contrário. Por enquanto, esse é meu pensamento. A raça mais desunida hoje, isso faz muita diferença saber disso, porque aí você já vai com esse choque de realidade morar fora do Brasil. A raça mais desunida é o brasileiro. Não se ajuda, um puxando o tapete do outro. Ninguém quer saber de ninguém não, cara. A ajuda que você vai encontrar hoje você é assim, eu te ajudo. Brasileiros lá, você vai conseguir... Não, de jeito nenhum. Quase que sempre dá problema, sempre dá rolo. E quando te ajuda é sempre querendo alguma coisa em troca. E posso provar. Quando um cara quer te oferecer alguma ajuda, é assim, vou te ajudar, tá, David? Eu tenho um carro aqui, eu vou te alugar.
eu tenho uma conta porque você não tem visto de trabalho, por isso que eu digo, não vá para ficar ilegal, e aí eu vou te alugar. Então essa é a ajuda, ele se ajudando para poder dizer que está te ajudando, mas tentando te arrancar algum dinheiro. E, várias histórias. Infelizmente não vou ter tempo para contar. Então, para quem quer saber mais sobre isso, sobre essas histórias, sobre esses perrengues que eu passei, sobre essas dificuldades e decepções com o brasileiro, com a nossa comunidade, segue lá no meu canal do YouTube, Maureba USA, e com certeza tem muita coisa para te abrir a mente e você sair dessa ilusão que é achar que morar fora do Brasil é só mil maravilhas, vai ser tudo muito bom e perfeito. Passei toda essa dificuldade, passei por toda essa situação, muita coisa, não vou conseguir falar. Eu fui em delegacia, quase fui preso, fui detido, chamaram a imigração para mim porque eu fui como turista. Graças a Deus, hoje eu moro nos Estados Unidos, tenho meu green card, moro como residente permanente, estou atrás da minha cidadania americana, mas passaram-se 9 anos. 9 anos de muita dificuldade para conseguir. E graças a Deus conheci uma pessoa maravilhosa lá, com quem eu sou casado, cidadã americana, né? Ela nasceu no Brasil, mas mora lá a vida toda. E foi assim, já respondendo mais uma pergunta, né? Como que eu consegui o Green Card, que é o que o pessoal mais pergunta, e como que eu moro hoje legalmente nos Estados Unidos, foi dessa forma. Me legalizando dessa forma, que não é um crime, que não é ilegal, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas passaram-se 9 anos, não foi de um dia para a noite. Né? Legal. E aí, depois de chorar bastante, encarar um monte de desafios, o que você realizou lá, que você nunca conseguiu realizar aqui? Cara, muita coisa, David. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu reaprendi lá foi o inglês. Então, para você que está estudando hoje em casa por conta, prepare-se, você vai ter que reaprender nos Estados Unidos, porque lá é uma outra gíria, é um outro sotaque, é uma outra forma de falar. Falo bastante sobre isso no meu canal, dou algumas dicas, algumas aulas, então tem muita coisa que pode ser aprendido assistindo os vídeos no YouTube. E eu lembro que quando eu cheguei lá eu já falava um pouquinho de inglês, estudando em casa, como eu falei no primeiro bloco, só que cheguei lá e tive que reaprender, porque lá o bicho pega. Sim. Lá é sem legenda, não é que nem nos filmes, então é bem complicado. No dia a dia, assim, o inglês de rua é bem difícil. E o que você realizou? Bom, cara, o que eu posso dizer hoje de mais precioso que eu consegui conquistar, graças a Deus, limpando o privado, trabalhando no subemprego dos Estados Unidos, que eu morava, isso para mim é bem emblemático, eu continuo morando hoje aqui em Barueri. Por uma questão de segurança, não vou falar qual a rua, qual o endereço, tudo certinho, mas eu morava de um lado da rua, na favela, na comunidade, né? A casa bem simplesinha, sem reboco nem nada, de aluguel. E graças a Deus hoje eu consegui atravessar a rua para o condomínio de frente. Eu moro num condomínio, graças a Deus, graças a muito trabalho também nesses 9 anos, e consegui tirar minha mãe do aluguel. Então essa foi uma das maiores conquistas que eu tive. E hoje, depois de 9 anos, morando nos Estados Unidos, hoje eu moro na Califórnia, em São Francisco, eu estou, na verdade, num processo seletivo. Eu costumo dizer que a minha vida só começou esse ano de 2021, ano passado, 2021, agora nos Estados Unidos, porque antigamente eu estava naquela situação, tentando me legalizar, né? Isso. E agora eu estou participando, estou num processo seletivo de emprego para trabalhar para o Exército Americano. Espero poder voltar aqui e falar sobre isso, legal. Como é que é, se eu passar, se eu for bem na prova, no treinamento, quando eu for para a selva, porque mesmo que você queira trabalhar para os Estados Unidos, porque eu não tenho idade para servir, trabalhar para os Estados Unidos, você tem que se formar soldado. Então você passa por todos os perrengues que um reservista precisa passar. Muito bom. Então quero poder voltar aqui para falar sobre isso. Legal. E o que mais você realizou? Que você, tipo assim, tem coisas que no Brasil você quer fazer, às vezes não deu tempo, não pensou que poderia fazer. Muita coisa, cara. Muita coisa, mas vou tentar resumir. Um dos grandes sonhos que eu tive quando criança, além de querer falar inglês, além de querer morar nos Estados Unidos, que foram sonhos realizados, ter a casa própria, ter meu apartamento, eu, por exemplo, pulei de paraquedas. Eu não pulei de paraquedas, eu fiz o curso de paraquedista. Eu não me formei ainda, tem todo porque logo quando eu comecei o curso... lá em cima. Não, maravilhoso. Uma das melhores coisas que eu fiz, tem vídeo do meu primeiro salto no Instagram, quem quiser ver, corre lá no meu Instagram, no Facebook também, enfim, no YouTube, mas essa foi uma grande conquista para mim, porque eu queria ser paraquedista, um dos meus sonhos quando criança. E aí eu só não me formei ainda, porque veio a pandemia.
Isso, né, há 2 Que anos, atrapalhou a vida de 2 todo anos e mundo, né? atrapalhou, atrasou bastante. Mas um dia eu chego lá. E eu quero voltar aqui também com a Nossa, minha carteirinha de tem uma paraquedistas com fé em série de Deus. perguntas que não chegou nem na Vamos ter que metade. marcar para um outro dia, Chegou nem David. na Vamos metade do ter que negócio marcar para aqui. outro dia, com certeza. Mas o que é importante é que a gente pôde ter dicas muito valiosas para quem está assistindo o programa agora, de como ingressar. E o que é legal é contar a realidade, né? Sim, Vai muita gente sonhadora e chega lá, se frustra, acontece uma série de coisas, volta, ou vai lá com uma certa expectativa, sim. não consegue, não quer voltar para não passar pela vergonha da Isso. derrota e fica. Exato, Eu exato. imagino que deve ser uma série de situações que Com aconteçam. certeza. A gente vai ter que marcar uma outra entrevista, porque com certeza tem muito mais para ser falado, que vai ajudar muito pai, muita mãe, muita família, muita gente sonhadora a não quebrar a cara, a não passar pelos perrengues que eu passei. E apesar de todos esses perrengues, tudo que você encarou, você se arrepende de morar nos Estados Unidos? Me arrependo muito de não ter ido antes. Muito, cara. Legal. Eu devia ter ido muito tempo antes. Mas tô lá, feliz da vida, aqui no Brasil passeando. Mês que vem volto para os Estados O Unidos. Maurício brasileiro sonhador é diferente do Maurício hoje, que tem o green card, que mora nos Estados Unidos? Sim, e digo por quê, resumidamente. Antigamente eu tinha essa ilusão que a maioria tem sobre os Estados Unidos, sobre a cultura americana, sobre o povo americano, sobre o idioma, e eu aprendi a valorizar um pouco mais, ou muitíssimo, a minha língua, primeiramente o português, que é infinitamente mais rico, mais difícil, muito mais difícil de ser falado do que o inglês. Hoje dominando os 2 idiomas, posso te garantir isso. Então aprendi a admirar mais o nosso idioma, aprendi a admirar a nossa garra, o nosso jeito de ser, de conversar, de abraçar, de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, o que você, mais uma dica, não vai achar nos Estados Unidos, que é um povo muito excluso, cada um na sua, não se envolve muito com quem não fala o mesmo idioma. Dificilmente você vai ver alguém falar sobre isso, porque isso não vende curso. E minha intenção não é vender curso, não é vender ilusão, é abrir o olho de quem está querendo morar fora do Brasil e não se arrepender. Muito bom. São dicas muito valiosas. E quais são os teus planos então, agora, para o futuro? Exatamente isso. Você quer se tornar na verdade, um eu cidadão? estou voltando agora no mês que vem. Sim. Eu estou num processo, já no finalzinho desse processo seletivo para trabalhar para o Exército Americano. Espero que dê certo. E se não der certo, a gente é brasileiro, a gente se vira. Tem o plano B, tem o plano C e o plano D. E quero poder voltar aí para o Brasil daqui talvez 3, 4, 5 meses, que eu estou sempre indo para lá e para cá e podendo estar contando para você essas novidades. Muito legal. Bom, se você quiser saber mais dicas a respeito sobre como ingressar nos Estados Unidos, quais são os pós, quais são os contras, quais são os pós de tudo isso, você vai lá no Instagram, no @maurebausa, para você que quiser, tudo junto, e vai poder conversar com ele também no privado, você vai poder acompanhar lá todas as mensagens que ele coloca. No YouTube, o seu canal, ele conta muitas informações valiosas, tudo que não deu para contar aqui, ele conta tudo no seu canal. Então segue lá, não esqueça de tentar aprender o máximo possível para que você não cometa os erros que ele cometeu e que muitos outros também cometem. Verdade. E aí vai ser só alegria. É isso aí, o perfil está acabando, que você possa ter gostado, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ajuda a enganjar esse canal, tá? Se inscreva no nosso canal, fique à vontade, o perfil é sua casa, bem-vindo à Torre TV, a gente volta semana que vem, eu espero que você possa ter gostado da entrevista de hoje. Até a próxima.